gravando. Se em algum momento o som ficar difícil para alguém, é só falar no chat. Certo. Então, gente, boa noite, né? André me pediu para falar com vocês de investimentos, dinheiro, essas coisas. Na verdade, isso é um pacote amplo. É um pacote que a gente chama de educação financeira, né? Que já tem algum tempo que se começou a se preocupar no país com ela. Então, eu coloquei assim, por que me preocupar com ela, né? Por que se preocupar com a educação financeira, né? Então, vocês viram uma notícia aqui desse ano, o percentual de famílias com dívidas chega a 70%. Então, o Brasil atingiu o maior nível em 11 anos de famílias endividadas. Então, isso não... Se a gente tem 70% dos brasileiros, a gente não vai ser inocente e acreditar que não, os 30% é a igreja que está todo mundo sem dívida. A gente não vai ser inocente a esse ponto. Por quê? Porque esse é um problema que abrange todo o país. Porque a gente não tem o hábito de falar sobre a educação financeira. Não vai falar de dívida, estou devendo. Não. É falar ao filho, como você administra o seu dinheiro? Como é que você controla um orçamento? Como você investe? Por que investir? Em que investir? Então, a gente tem esse problema e essa falta de educação leva a problemas como esse. Dívidas, vocês terem uma ideia, também há existem pesquisas que mostram que uma das maiores causas de divórcios são dívidas, são endividamento familiar, que vão gerar brigas, atritos, gera mal-estar em casa. Então, não tem jeito. O bom relacionamento com o dinheiro você tem que ter, porque disso aí passa para todas as outras áreas. Se você tem muita preocupação com dívida, você vai ficar ansioso, você vai ter estresse, pode ter problemas de estômago, de gastrite, problemas de depressão, vários problemas. Então, no conceito da Organização Mundial da Saúde, ela já inclui a saúde financeira como parte da saúde integral do ser humano, né? E aí vocês vão falar assim, pô, mas quem é esse Eduardo aí que está falando? O que ele fala de educação financeira, né? Eu falo de educação financeira porque foi a educação financeira que me tirou de onde estava. Então, eu sou discípulo há 4 anos. Não, minha esposa já me corrigiu aqui que ela é que grava as datas, sabe? Eu nunca consigo gravar a data. Então, é um pouquinho mais. Passei uma situação de vida onde eu fiquei endividado. Eu fiquei muito atrapalhado financeiramente. Então, eu cheguei a ter um score no Serasa de 49 pontos. O score vai de 0 a 1.000. Então, vocês imaginam qual era a minha situação, né? De 0 a 1.000, eu estava com 48. É tipo nota 0,48, né? De 0 a 10. Então, estava reprovado totalmente. Mas aí eu voltei a ler livros que eu já tinha lido, mas nunca tinha colocado em prática. Como o Jesus já diz, né? Aquele que ouve e pratica, edifica na rocha. Mas o que só ouve, qualquer coisa desmonta você. Então, eu comecei a reestudar e comecei a aplicar os princípios de educação financeira. Isso me levou a Marilda me convidar para dar aula na Arca de Educação Financeira, Empreendedorismo e Marketing. Aí eu comecei a dar aula na Arca e aí eu falei, não, se eu estou dando aula, eu preciso aprender um pouco mais. Aí eu fiz uma especialização em Educação Financeira com Neurociência e depois disso começaram a aparecer algumas pessoas me pedindo para dar orientação, ajudar nas finanças. E eu decidi fazer um curso, uma formação, uma certificação através da GFI, onde eu me formei em planejador financeiro. Então, eu fiz um curso para ser planejador financeiro e, além disso, fiz engenharia civil e me especializei em segurança do trabalho, que não tem muito a ver com o tema, mas só para vocês conhecerem. O que é que eu faço, né? Como o empreendedorismo é minha veia mesmo, eu não consigo ficar quieto. Então, hoje eu sou servidor público federal, sou diretor da empresa familiar que chama CRIO, Gestão e Desenvolvimento. Sou educador e mentor financeiro, professor de educação financeira e empreendedorismo na Arca. Então, essas são as atividades que eu faço, esse sou eu. E como é que tudo começa, né? Aí que a gente vem. Tudo começou da origem do trabalho. E quem foi que fez a origem do trabalho? Foi Deus, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, o primeiro trabalho foi dado por Deus. Então, a gente precisa começar a tirar um mito que as pessoas têm.
que trabalho é sofrimento. Trabalho não é sofrimento. Deus colocou o homem para trabalhar, para cuidar do jardim. Então, Deus não ia colocar a gente para sofrer, né? Só que depois, quando a gente caiu, veio: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, de primeiro a gente vivia no Éden, contudo, cuidando de um jardim que dava tudo por conta própria. Você não precisava ter muito esforço. Agora a gente tem que usar pesticida, arado, drone para poder monitorar a plantação, um monte de coisa para poder conseguir. Muita gente trabalhando, a tecnologia tem diminuído o trabalho, mas continua com muito trabalho para se conseguir a produção. Então, começa tudo a origem com o trabalho. Por quê? Porque você não vai ver o dinheiro aparecer para você do nada. Você vai ter que fazer o dinheiro aparecer em sua vida. E você faz o dinheiro aparecer através do trabalho. E esse dinheiro surgiu e evoluiu. Como é que foi a evolução do dinheiro? Primeiro, a gente trocava coisas. Era uma sociedade simples. Você só precisava praticamente trocar comida e roupa. Então, eu tinha galinhas, tinha ovos, André pescava, e eu trocava o ovo com o peixe que ele fazia. Mas aí vinha a confusão. Se a gente quisesse pegar, eu quisesse 2 peixes, era uma galinha, era 2 galinhas, era 10 ovos, 20 ovos, começou a confusão. Como é que a gente troca as coisas? Aí eles: não, vamos arranjar uma coisa para servir de valor. Aí começou a ter os metais, começaram a se cunhar moedas de metais, trocava ouro. Também até o sal já foi dinheiro, que a origem da palavra salário veio do sal, que era usado para pagar os exércitos romanos, né? Depois começou a vir o metal. Só que o metal começou a dar um problema. Quem era rico tinha que carregar um saco cheio de moeda. Imagine você carregar 10 quilos de ouro, cobre e prata, sair arrastando pela rua. Muito complicado. Primeiro que você tinha que ser malhado, né? Para ficar carregando aquele peso o dia inteiro. Então, se inventou o dinheiro, que era o papel. O dinheiro veio no papel. Depois disso, o dinheiro também agora começou a virar... O dinheiro está evaporando. Ele começou a virar agora, você só vem falar de... Todo mundo já usa cartão de crédito, cartão de débito. Então, às vezes, você pode passar um mês inteiro sem tocar numa cédula. Durante a pandemia mesmo, eu passei meses sem tocar em dinheiro. Então, o dinheiro hoje ele é mais uma ideia, um conceito do que uma coisa real. O próprio conceito é interessante porque o conceito de dinheiro, a moeda, ela se chama, a moeda ela é fiduciária. Antigamente a gente tinha lastro-ouro. Como é que funcionava isso, gente? Se eu pegasse a cédula e fosse no banco, o cara me dava o valor em ouro daquela cédula. O ouro mesmo. Hoje não existe mais isso. O valor da moeda é atrelado em toda a economia do país. Então, a moeda passou a ser fiduciária, que é uma palavra que quer dizer que vem da fé. Então, você tem fé que aquele dinheiro ali vai poder ser trocado por outras coisas. Se você levar uma moeda para um índio, o índio não quer aquela moeda, não, porque para ele aquela moeda só vai servir para... Ele nem sabe que serve para acender um fogo. Se você chegar lá com um anzol para trocar com ele, ele vai dar muito mais valor do que a moeda, porque ele vai ver a utilidade, né? E hoje tem as criptomoedas, que também é uma coisa ainda mais irreal do que a própria moeda em si. Porque a moeda você ainda pode dizer assim: não, o dinheiro está atrelado à economia do país. Ok, o real está atrelado à economia brasileira, o dólar está atrelado à economia americana, o iene à economia japonesa, o marco alemão é da Alemanha, e aí vai. Mas e uma criptomoeda está atrelada ao quê? Não está atrelada a nada, na verdade. Ela está atrelada a um conceito que um cara chamado Satoshi Salcome inventou, de que o dinheiro tinha que sair da mão e do controle dos países, dos governos, e tinha que ser livre para todos os cidadãos. Então, ele inventou esse conceito e criou uma moeda que ele disse: não, o governo, quando gasta demais, ele imprime papel, ele emite moeda e causa inflação. A moeda que a gente vai criar, ela vai ter um limite, ela não vai ultrapassar daquilo, então ela nunca vai perder o valor, pelo contrário, por ela ser escassa, cada vez vai ficar mais valorizada. E se criou esse conceito do Bitcoin, e aí começou tudo isso que a gente vê hoje todo o tempo no jornal. Aí o André falou que a gente vai falar do começo ao fim, né? Então a gente vai falar do ciclo de vida. Existe o ciclo de vida financeiro. O que é o ciclo de vida financeiro? O áudio tá bom, Deco? Eduardo. Tá, beleza. Então, o que acontece?
a gente tem, do mesmo jeito que a gente nasce, não sabe fazer as coisas, vai ficando mais forte, vai crescendo, aprendendo, vai se desenvolvendo, atinge um ápice e depois começa a perder a força, envelhecer, o cabelo fica branco, fica careca. A gente vai sempre, a vida tem um ciclo. Então, do mesmo jeito que a gente tem um ciclo do nosso vigor físico, dos nossos cabelos, tudo isso, o ciclo biológico, você também vai ter um ciclo financeiro. Quando você nasce, você só serve para uma coisa, dar despesa aos seus pais. Você só serve para isso. É fralda, é leite, é remédio, é pediatra, tome-lhe despesa. Aí você cresce um pouquinho, continua dando despesa. Aí vai vir escola, jardim de infância, roupa, troca sapato. Cresceu. Quando você começa a ficar jovem, aí você começa já a querer ganhar um dinheirinho, que você quer decidir no que você quer gastar. Quando você é pequeno, não. Tudo que seu pai lhe dá, tá bom. Aí você começa a crescer, começa a querer aprender a decidir, você começa já a querer o quê? Não, agora meu pai, dê um dinheiro aí para eu gastar, para poder ir ali com um colega. Você começa a querer ganhar dinheiro. Só que seu pai não vai poder lhe dar dinheiro a vida toda, nem o tanto que você vai querer ganhar. Então, aí você começa a chegar o quê? Na sua juventude, que é a fase de você começar a acumular um patrimônio para você ter uma velhice tranquila. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer primeiro escolhendo sua profissão. Então, você tem que ver quais são os talentos e habilidades que Deus lhe deu. O que é que Deus fez você fazer bem e fazer diferença na vida das pessoas? Muitas pessoas, às vezes, ficam buscando a profissão pensando no salário. Só que, assim, eu vejo, tanto já vi comigo, conversando, e com colegas que são planejadores também, que não existe uma fórmula mágica. Você vai ver pessoas com profissões que todos acham que têm um excelente salário, tanto bem de vida quanto mal de vida. Vocês vão ver pessoas que vivem tranquilas com pouco e pessoas que não conseguem viver tranquilas com muito. Porque uma grande parte vai ser da sua administração dos seus recursos. Se você não souber administrar, você não vai conseguir acumular para você fazer essa curva, que aí quando você começa a cair sua capacidade produtiva, você trabalha, faz pós-graduação, dá hora extra, tem 2 trabalhos. Então, depois você começa a diminuir seu ritmo, porque você começa a chegar numa idade que você já não tem aquele vigor físico, você também já não tem muita perspectiva de viver muito mais. Então, você quer aproveitar o tempo que lhe resta até que o Senhor lhe chame. Hoje, a gente está com a expectativa de vida em torno de 90 anos. Então, a gente sabe que a expectativa média de vida do brasileiro hoje é em torno de 90 anos. Então, é muito tempo, viu, gente? Se você aposentar com 65, você ainda vai ter mais 25 anos. Né? E vocês veem aqui, né? O planejamento é que vai nos livrar disso aqui, ó. Vocês viram ali que já tinha chegado... A média do Brasil era 65% de famílias endividadas. A gente hoje está com 75%. Foi 70, aliás, que a gente viu ali. Então, uma torneira. Esse aqui, se você ler um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, ele traz esse conceito. O que é o conceito? Imagine uma pia e imagine uma torneira caindo nessa pia. Esse líquido são as receitas. É o dinheiro que você ganha, que ele jorra para dentro da pia, que é a sua carteira. Então, você vai ter várias receitas. Mas você também vai ter o ralo. E o ralo são as despesas. Essas despesas, elas tiram esse líquido do seu tanque, da sua carteira. Então, isso traz os 2 conceitos que ele traz no livro, que falam da questão do seu fluxo financeiro mensal, que são os ativos e os passivos. Os ativos, no conceito de Robert, é que tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, ou seja, toda torneira que você cria, vai fazer com que o seu tanque encha. E todo ralo, ele vai fazer com que o seu tanque esvazie. Então, para você ter abundância, você precisa ter mais torneiras e menos ralos. Então, você vai precisar controlar suas despesas e gerar mais receitas. E como você vai gerar mais receitas? Você pode ter a receita principal, sua receita do trabalho, normalmente, é sua maior porção de ganho, paga a maioria das suas contas. Você pode ter renda extra,
Você pode fazer um serviço extra, uma aula, ou dar um curso, alguma outra coisa que te ajude a você ter uma renda a mais. E você pode ter rendas passivas, que você pode obter através de investimentos, né? Da mesma forma, você tem as despesas, você vai ter o quê? Você vai ter as despesas necessárias, né? São aquelas que você não pode passar sem, como água, luz, né? Que são praticamente fixas, não em valor, mas fixas no sentido de que você tem que ter. Você vai ter despesas que são de estilo de vida, aquelas coisas que você faz porque você eu mereço, eu queria comprar um carro melhor, aí você gasta mais no carro, você queria comprar um tênis. Então são despesas assim que vão trazer um conforto para a sua vida. E você tem as despesas que são desperdícios. Se você vai tomar banho e você deixa a torneira aberta enquanto você se saboa, ou você fica brincando no banheiro, cantando no chuveiro, treinando para ser um astro aí do mundo gospel da música, o que é que acontece? Você está jogando água fora e aquela água vai vir na conta em forma de dinheiro que alguém vai ter que pagar. Então, todo desperdício é um dinheiro que você joga fora. E se a gente pensar bem, gente, imagine bem que você tem um salário por mês. Então, aquele salário corresponde a um determinado número de horas que você trabalha para receber. Então, as suas horas de vida são convertidas em dinheiro. E quando você joga dinheiro no lixo, significa que você jogou horas de vida sua. Você trabalhou para desperdiçar uma coisa. Você está jogando sua vida pelo ralo. Então, por isso é que a gente deve gastar sempre com consciência, com sustentabilidade, para que a gente possa sempre ter o quê? Uma vida tranquila. Você não desperdiçar sua vida e depois estar se desgastando para conseguir recuperar aquilo que você jogou fora de uma maneira gratuita. Então, o orçamento vai ser exatamente isso. Muitas pessoas confundem orçamento com cotação. Cotação é quando você vai querer saber o preço de uma coisa para você comprar. Orçamento, você tem que ter um período. Você não pode ter um orçamento. Você tem que ter orçamento do mês, da semana, do dia, do ano. E aí você vai controlar receitas e despesas para que você consiga ter um fluxo positivo, né? Investimento, né? Investimento, você tem que sempre pensar, vai ter que sempre pensar em três coisas. É o que é conhecido como tripé dos investimentos. Vai ter que pensar na rentabilidade, na segurança e na liquidez. Segurança ou risco, tá? O que acontece? Imagine os primeiros navegadores. Eles vieram arriscando achar um país ou não do outro lado do mundo. E aí eles achavam que ia ter muita coisa. Então eles tomaram alto risco para poder vir descobrir o Brasil, os Estados Unidos e encontrar as riquezas que tinham aqui. Você vê que muitas caravelas se perderam, mas eles tiveram alto retorno, né? Descobriram países grandes, levaram muito ouro, muito pau-brasil, muita madeira, levaram índios, escravos, levaram muitas coisas. Então mas eles podiam não ter encontrado nada. Eles podiam ter vindo e todas as naus naufragado. Prejuízo total. É a mesma coisa quando você investe. Quando você tem um pouco mais de risco de perder o seu dinheiro, você normalmente vai ganhar mais. Quando você tem a mais segurança de que você não perde, você normalmente ganha menos, né? Então você vê que o risco e a rentabilidade sempre andam juntos. Mais risco, mais rentabilidade. Mais risco, mais rentabilidade. O que você tem que ver é se o seu perfil suporta esse risco. Até que limite de risco eu suporto? Aí eu suporto investir e acordar e ter metade do valor de dinheiro que eu tinha colocado. Na pandemia aconteceu isso na Bolsa de Valores. Chegou a 40% de perda. Então, se você tinha 100 mil, você acordou no outro dia, olhou lá, só tinha 60 mil. Aí você tem que saber o que você está fazendo para você entender e passar essas fases, né? Liquidez é o quê? Liquidez é líquido, você bebe, né? Então, a mesma coisa. Você tem um investimento, liquidez é a capacidade de você transformar ele em dinheiro para você gastar. Então, tem investimentos que você consegue no mesmo dia fazer uso do dinheiro que você tem. Tem investimentos que você só vai conseguir resgatar em 2 dias. Existem alguns fundos de investimento mais sofisticados que você só consegue tirar o seu dinheiro 60 dias depois do que você pede. Você pede o resgate hoje, vai demorar 60 dias. Então, ele já tem uma liquidez maior.
E se você tiver todo o seu dinheiro investido em apartamentos, você está zerado na conta, mas tem lá 1 milhão em apartamentos. E você precisa de 50 mil para comprar um carro, que você resolveu comprar um carro. Você vai ter que vender um apartamento para comprar um carro. E aí, quanto tempo você vai demorar para vender esse apartamento? Prazo médio de venda de um apartamento é de 6 a 2 anos. Então, imagine você ficar com seu dinheiro preso, né? Então, liquidez é um conceito que a gente sempre tem que levar. A gente sempre tem que pensar o seguinte, gente, qual é o meu objetivo? Qual é o investimento que casa com esse objetivo? Então, se é um objetivo de curto prazo, ele vai ter investimentos que são mais apropriados. Se for de médio, outros tipos. E se for de longo, outros tipos. Entenderam? Então, até já antecipei. O prazo vai casar com o objetivo. Então, curto, médio e longo prazo, casando com o seu objetivo de investimento. Né? Aí, essa é a primeira decisão que você vai ter que tomar quando você for investir. Existem 2 principais grupos de investimentos. Os investimentos eles vão se dividir em renda fixa e em renda variável. Mas aí vocês vão me perguntar, o que é que quer dizer renda fixa e renda variável? Vou contar um segredo para vocês que muita gente não sabe até hoje, tá? A renda fixa, na verdade, ela também varia. Então, na verdade, é tudo renda variável. A diferença é o quê? Quando você vê a renda fixa, imagine que é você emprestando dinheiro. E quando você vê a renda variável, é você se tornando sócio de alguma coisa. Então, a renda fixa, vamos lá. Você pegou o seu dinheiro e emprestou a um banco. Aí você compra um CDB, ou você coloca na caderneta de poupança. Você deu o seu dinheiro ao banco, você deixou de usar, e o banco é que vai usar seu dinheiro, porque enquanto está lá, ele usa. Então, o que é que acontece? O banco vai te pagar um aluguel, que são os juros. Pense sempre em juros como o aluguel do dinheiro. O dinheiro ele tem um valor no tempo. E esse valor ele é pago pelos juros. Então, se você Peraí que o telefone tocou aqui e me desconcentrou, desculpe. Se você fez esse investimento, peraí, voltando aqui. Estava falando do CDB, isso. Quando você faz o CDB, você empresta o dinheiro ao banco. Aí ele vai lhe pagar os juros, que é a remuneração do dinheiro no tempo. Né? Eu deixei de usar, então ele precisa me pagar porque ele está usando o meu dinheiro. É como uma casa. Se eu tenho uma casa e eu não uso a casa e alugo alguém, essa pessoa me paga um aluguel pelo uso da minha casa. O dinheiro é igual. Se você não usa o dinheiro e dá alguém para usar, esse alguém paga você pelo uso do seu dinheiro. Então, se for um banco, você vai ter uma caderneta de poupança e um CDB, que é você emprestando dinheiro ao banco. Aí o que acontece? Você pode também emprestar dinheiro ao governo. Aí você vai emprestar dinheiro ao governo, você vai investir em títulos da dívida pública, que são, hoje todo mundo conhece como Tesouro Direto. Tesouro Direto, na verdade, é o programa que permitiu que os investidores, pessoa física como nós, pudéssemos investir em títulos do Tesouro com apenas R$30. Então, a partir de R$30, você investe no Tesouro Direto. O dinheiro de uma pizza dá para você investir para sua aposentadoria, para comprar sua casa. É um outro mito que tem, tá, gente? Às vezes as pessoas pensam que para você investir, você precisa ter R$10.000, R$50.000, R$1.000. Não. Com R$30 você investe. Hoje, com menos do que isso, você já consegue começar a investir. Se você tiver uma conta no Nubank, por exemplo, você já tem um CDB que você colocou R$1 na conta, ele já começa a render. Então, você tem um investimento diário o tempo todo. Já tem vários fundos que você já consegue investir a partir de R$100 no Banco Inter. Então, tem vários fundos de investimento. Hoje está muito mais fácil do que há 10, 15 anos atrás. Aí, digamos que você, não, eu não quero emprestar para o governo, porque eu sou contra o governo, eu sou a favor do governo, acho que o governo não pode gastar. Você não quis emprestar para o governo, você também não quis emprestar para o banco, você achou que o banqueiro já era muito rico, não precisava de dinheiro. Mas você quer investir. Aí você fala, não, mas aquele cara lá da agricultura, ele precisa de dinheiro. Aí você vai e investe numa LCA, que é uma letra de crédito agrícola. Aí o que é isso? Você pegou seu dinheiro, vai colocar para o banco emprestar aos agricultores, a fazendas, a indústrias do agronegócio.
Aí esse investimento ele tem uma característica que o governo quer que aconteça, tanto o LCA como o LCI. E o LCI é letra de crédito imobiliário. Então, o que acontece? O ramo da agricultura e o ramo da construção civil, né? O ramo imobiliário. O governo quer que tenha, esses governos sempre querem que esse setor funcione bem, porque eles empregam muita gente. Então, isso ajuda a diminuir o índice de desemprego e melhorar a economia como um todo. Então, eles querem que esses investimentos, esses empreendimentos sempre tenham dinheiro para poder rodar. Então, eles fazem isso. E aí, o que acontece? Esse dinheiro, você empresta ao banco e o banco empresta às empresas. Mas ele só pode emprestar para empresas desse ramo. E o que acontece? A sua garantia é a do banco. Se aquela pessoa não pagar, o banco vai pagar você, né? Fica mais tranquilo do que você ir procurar. Aí você fosse emprestar diretamente ao fazendeiro, você ia ter que procurar ver o crédito do fazendeiro, conhecer a histórica dele. O banco vai fazer todo esse serviço, vai cobrar uma taxa para fazer serviço, claro. E aí você investe, mas você tem um rendimento sem pagar imposto de renda. Então, esses basicamente são os principais e os mais seguros. Além desses, você vai ter o que chama de debentures, que debentures é quando eu invisto diretamente na empresa. Então, por exemplo, eu posso pegar um dinheiro e emprestar para Odebrecht. Eu compro uma debenture da Odebrecht. Só que aí você não tem garantia nenhuma. Esses outros investimentos que eu falei antes, você vai ter a garantia do FGC, que é um fundo garantidor de crédito, e esse fundo protege até o patrimônio de 250 mil em cada conta. E ele pode proteger em 4 contas, em bancos diferentes. Então, você consegue ter uma proteção de até R$1 milhão. Bastante dinheiro, né? Então, dá para ter uma boa grana totalmente protegida e tranquila. Você também tem o que eles chamam de CRI e CRA, que são certificados de recebíveis imobiliário e agrícola, que é a mesma linha de pensamento da LCI e LCA. É dinheiro para a indústria do ramo imobiliário e agrícola. Só que, nesse caso, você não tem a garantia do banco. A garantia é de quem você está emprestando dinheiro. Então, isso foi a renda fixa. Sempre tem a ideia que na renda fixa, você vai emprestar o dinheiro e a pessoa vai lhe pagar. Então, o que é fixo? O que é fixo? O que é fixo é que você vai saber exatamente quanto você vai ganhar se você ficar até a data do contrato. Então, por exemplo, se você chegar lá e emprestar dinheiro ao governo para receber 10%, se a economia quiser pagar 20% ou quiser pagar 5%, no final do seu título, o governo vai lhe pagar 10%. Você sabe porque você recebe o que você contratou. Então, por isso que a renda fixa é porque as condições do contrato são fixas. Então, você sabe quanto você vai ganhar. Você já tem a noção do que você vai ganhar. Aí, vamos pensar agora na renda variável. O que é a renda variável? A renda variável é quando você vai se tornar sócio de uma empresa. Aí, o que acontece? Você vai comprar um pedaço da empresa. Aí, esse pedaço da empresa, que é o menor pedaço da empresa, se chama de ação. Aí, você vai comprar uma ação da empresa. Quando você compra uma ação da empresa, você compra um pedaço da ação. Então, você agora é dono daquela empresa. Então, você pode ser dono da Itaú, da Apple, da Amazon. Você pode ser dono de todas essas empresas. Claro que você não vai ser o dono que manda, né? Que você vai ter um pouquinho delas. O Itaú hoje é uma empresa de mais de 90 bilhões de reais. Então, para você ser dono dela, você teria que ter pelo menos 50 bilhões de reais para comprar a maior parte do banco e poder mandar no banco. Mas o bom de você ser acionista de grandes empresas é que você vai ter pessoas muito profissionais trabalhando e você, como você é sócio, quem é sócio ganha o quê? Ganha do lucro. Quando a empresa tem lucro, ela paga para você, acionista. E também a empresa pode crescer e se valorizar. Então, o que você tinha que hoje valia R$10, amanhã pode valer 20, daqui a 5, 10 anos. A empresa cresceu, aumentou, mas como ela não dividiu mais, quem tinha um pedaço vai ter um pedaço maior. É como um bolo, né? Se você dividir um bolo para 2 pessoas, quanto maior for o bolo, maior é o pedaço de cada uma. Então, é assim que funciona a renda variável para ações. Dentro delas, a gente também tem o quê? Tem os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles funcionam como ações, mas são tipo assim, você pegou um prédio
dividiu esse prédio em pedaços, aí você deu uma cota, a gente chama de cota e não de ação, uma cota desse prédio para cada pessoa. Então, imagine um grande shopping. Você pode ser sócio, por exemplo, do Shopping Paralela. Você compra uma cota de um fundo imobiliário que é o administrador do Paralela, é o proprietário. Então, todo o lucro do Paralela você vai ganhar uma parte. Então, isso você começa a construir o quê? Você começa a construir a renda passiva. Lembra que eu falei que a renda passiva é uma das coisas que ajudam a encher o seu tanque, a sua carteira? Só que a renda passiva tem o seguinte, enquanto você tem uma limitação de conseguir trabalhar 8 horas, 10, talvez 12 ou 14 por dia, a renda passiva você não tem limitação, porque quanto mais você acumular, mais você ganha. Então, você pode ganhar muitas vezes o seu salário acumulando empresas que pagam dividendos, né? E tem algumas outras coisas que entram no mercado de renda, só que elas são mais complicadas, que são derivativos, índices. Acho que não vai adiantar muito falar sobre isso agora, porque já é uma coisa mais sofisticada e que traz um grau de risco maior também. Eu não recomendaria que se começasse a investir por isso, né? Então, só listando aqui alguns tipos, está vendo? De rendas fixas, a gente vai ter poupanças, como eu falei, título do tesouro. Letra de câmbio são quando financeiras fazem, tá? Fundos de investimento de renda fixa é quando você junta várias pessoas e paga uma pessoa para administrar. Aí ela escolhe que título ela compra, se ela vai comprar um Tesouro IPCA, se ela vai comprar o Tesouro Selic, se ela vai comprar o CDB, um título do Banco Inter, do Banco... Ela vai escolher os títulos que vai comprar para gerar lucro para os cotistas. Renda variável, você tem ouro. Ouro é considerado renda variável, porque a cotação dele oscila, então você não sabe se você vai comprar o ouro e vai vender mais caro ou mais barato. Ações de empresas, como eu falei, fundos de ações, é a mesma coisa, você do fundo de investimento para renda fixa. Você vai ter um gestor, uma pessoa que é especializada, certificada pelo órgão que controla tudo, que é a Anbima, e ele controla esses investimentos. Ele escolhe o que compra e o que vende. Você delega para ele a atribuição de escolher qual empresa comprar, qual empresa vender, onde vai colocar o dinheiro, onde não vai colocar. E aí você tem essa gestão. Então, se um fundo de ações, ele vai ter somente ações. Quando chama de fundos de multimercados, é porque ele pode trabalhar em vários mercados. Ele pode ter ações, ele pode ter fundos de investimento imobiliário, ele pode ter várias coisas. Os fundos de investimento imobiliário, você pode ter também vários tipos. Você pode ter os fundos de investimento imobiliário de hotéis, tem de hospitais, tem até de cemitério, gente. Então, você pode ser sócio de um cemitério, né? Eu dei um treinamento que o pessoal falou assim, mas nessa época de Covid, então o pessoal que comprou fundo imobiliário de cemitério ganhou muito dinheiro. Eu não sei, porque eu não acompanho fundo de cemitério porque eu não tive interesse, mas possa ser que tenha ou não. Tem uma coisa que chama ETFs. ETFs é o seguinte, existem os índices, aí vocês devem sempre ver falar no jornal, o Ibovespa, o IFIX, o Dow Jones, esses índices são assim, eles pegam as empresas que têm a maior movimentação na bolsa, que tem um determinado valor de patrimônio, eles criam os critérios e aí selecionam as empresas e essas empresas vão compor esse índice. Aí, através desse índice, eles veem se o mercado, em geral, está crescendo ou está diminuindo. Eu vou mostrar umas telas aqui na prática mesmo vocês vão ver depois, quando eu terminar essa parte mais teórica, tá? Derivativos de opções, o que eu falei, são coisas mais complicadas. Daqui, ó, depois da TF, derivativos, certificados de operações estruturadas, COI, e criptomoeda já são coisas mais sofisticadas, mais complicadas de fazer, né? Então, aqui é para vocês terem ideia como é que funciona o ciclo do investidor, tá? Primeiro, você tem a fase dos recursos. Você tem que obter recursos, aí você vai gastar os recursos, vai poupar recursos e vai investir. Por que eu coloquei aqui poupar e investir? Tem uma diferença, gente. Uma diferença muito, muito importante. Por quê? Quando você poupa, significa que você deixou de gastar. Quando você investe, você pega um dinheiro para ele se multiplicar.
Lembra lá de Jesus? O menino tinha 5 peixinhos, Jesus alimentou 5.000. Mas tinha que ter os 5 peixinhos. Então, o menino poupou os 5 peixinhos. E Jesus fez o quê? Jesus multiplicou. Então, essa é a ideia. Quando você poupa, você guarda. E quando você vai investir, você precisa que aquilo se multiplique. Aí você com esse dinheiro, você vai investir. Como é que você vai investir? Você vai escolher uma corretora de valores, que é onde ficam registrados os títulos, faz toda a parte de segurança, de registro dos títulos, dos valores, identifica o CPF de quem está colocando o dinheiro, tanto para proteger o seu dinheiro, como para evitar lavagem de dinheiro, fraude, essas coisas, entendeu? Então, aí uma vez que você escolheu a corretora, você vai transferir os seus recursos. Aí como é que você transfere os recursos? Você vai fazer um TED, um Pix, vai mandar o dinheiro para a conta da corretora e aí vai passar para a próxima fase, que é o quê? Você vai ter que escolher os ativos. Aí como é que você vai escolher os ativos? Você vai ter que decidir. Ah, eu quero ter 100% de minha carteira em renda fixa. Ah, eu quero ter 100% em renda variável. Eu quero ter metade, 50% em cada. Eu quero ter 30% em uma, 70%. Isso vai depender, isso aqui a gente chama de alocação de carteira, também é conhecido como asset allocation, que é o quê? É você dizer qual é o sabor da sua pizza. Imagina uma pizza, você bota lá, metade é calabresa, metade é portuguesa. Então, metade é renda variável, metade é renda fixa. A renda variável, uma parte eu quero ação, uma parte eu quero fundo imobiliário, uma parte eu quero ETF, uma parte eu quero fundos multimercados. Você vai ter que definir como o seu dinheiro vai ficar investido. Aí engloba essa parte aqui de escolher os ativos. Uma vez que você escolher os ativos, você vai comprar o que for renda fixa, renda variável, e aí você vai acompanhar. Aí você vai acompanhar e de tempos em tempos você vai ajustar, ok. Ó, teve a renda variável valorizou muito, então eu estou com muito mais renda variável do que renda fixa. Aí você investe mais na renda fixa para manter as proporções que você decidiu, para você manter a sua combinação, né? Aí teve essa parte de investimento, falar um pouco agora para vocês por que investir. Um dos motivos de se investir é a aposentadoria. Aí vocês vão falar assim, mas professor, eu tenho 18 anos, vou pensar lá em 60. Deve pensar. Por que você deve pensar? Essa é uma pesquisa nacional, né? 8 em cada 10 brasileiros não se preparam para a aposentadoria. Então, somente 2 pessoas pensam em quando vão se aposentar. E se você não se prepara, você não sabe o que é que vai acontecer. Você se preparando, já está difícil você conseguir saber o que vai acontecer. Imagina sem se preparar. A gente chega a isso aqui, ó. Esse gráfico, gente, é a situação dos brasileiros aposentados pelo INSS. Olha que tristeza. Você trabalhou 35 anos de sua vida, descontando o salário, achando que você ia se aposentar e parar de trabalhar com 65. O que é que acontece? Dos que se aposentam pelo INSS, somente 1% consegue parar de trabalhar e viver só da aposentadoria. Ou seja, de cada 100 brasileiros que contribuíram para o INSS, quando se aposenta um brasileiro, fica independente. Ele vive da aposentadoria e fica tranquilo. O resto, 46% dependem de que a família continue ajudando. Ou seja, você, muito possivelmente, vai ter que ajudar seu pai, sua mãe, quando eles se aposentarem. 28% vão depender de ajuda. É da igreja, é de uma ONG, é de um auxílio, de uma fundação. Vão precisar de caridade. E 25% vão ter que continuar trabalhando, porque não vão poder contar com a ajuda da família, não vão poder depender da caridade e vão ter que continuar trabalhando. Então, essa é a situação. Diante disso, aí vocês vão concordar comigo agora, né? Que a gente precisa realmente pensar na aposentadoria, porque se a gente não pensar, não vai ser legal, né? Aí vem todo assim, esse cara falou um monte de coisa aí, como é que eu começo? Né? Como é que a gente começa? Primeiro você tem que conhecer isso aqui, ó. Qual é o seu perfil financeiro?
Você tem um perfil que você fica endividado, você fica lá, ó, se afundando nas dívidas, se afogando em dívidas. Ou você fica na corda bamba. Um mês você está com dinheiro, um mês você está devendo, no outro mês você paga o que deve, fica no 0 a 0. Você fica nessa roda viva. Você nunca consegue aumentar o seu patrimônio e sempre você fica, sobe e desce, sobe e desce. Ou você é um investidor, você é uma pessoa que sempre consegue gastar menos do que o que você ganha, você sempre consegue estar acumulando patrimônio, né? Depois eu vou mandar, André, eu tenho um testezinho de perfil. Eu vou dar o PDF, a gente manda no grupo para o pessoal responder e ter conhecimento, né? Essa é a pirâmide de renda do Brasil. Então, para você pensar na sua aposentadoria, pensar no seu trabalho, 50% dos brasileiros hoje, esses são os dados de 2019, tá? Metade dos brasileiros vivem com menos de R$ 2.200. Então, você vê que a maioria das pessoas vivem, ó, se você somar aqui, ó, você vai ter 50 mais 39, dá 89% dos brasileiros vivem com menos de R$ 7.000 por mês. Então, vocês veem que há uma concentração de renda. E quando você imagina que um quarto da nossa população, porque 25% é um quarto da população, vive com até R$ 500 por mês. Então, a gente tem que se preparar, porque isso é o que o Brasil vive hoje. Aí, a depender das atitudes que você tomar, você vai cair em uma faixa dessa da pirâmide. E eu tenho certeza que ninguém vai querer ficar na parte de baixo. Todo mundo quer ir para a parte de cima, né? Que você vai poder ter conforto, vai poder ajudar pessoas. Tem um educador financeiro com quem eu fiz um curso, que é o professor Reinaldo Domingos, que ele costuma dizer assim, ó, eu não posso emprestar uma bicicleta para você dar uma volta se eu não tiver uma bicicleta. Então, eu não posso lhe ajudar se eu não tenho para mim. Na verdade, eu preciso ter o suficiente para mim e para contribuir, repartir, né? Para que você possa ter o dom da generosidade se instalando em você. Então, a gente tem que entender, tem um ditado que eu não, acho que é de Tozer, aquele irmão, que ele falava assim, ganhe o máximo, gaste o mínimo e doe o máximo. Então, se eu não me engano, é de Tozer. Aí ele falava isso, eu acho interessante, tipo assim, então ganhe o máximo porque se esforce para trabalhar bem, trabalhe como se fosse para Deus, né? A própria palavra já diz, para a gente trabalhar que os homens diligentes serão postos a serviço de rei. Então, se você trabalha bem, trabalha certo, você vai ser levantado, porque você está trabalhando como para Deus e não como para homens. Aí você trabalha bem, ganha bem, aí você vai fazer o quê? Não, vou viver uma vida vou viver uma vida de luxo. Não, você pode viver uma vida simples e você vai fazer o quê? Você vai poder ajudar as pessoas necessitadas, você vai poder garantir que você não vai ser um peso. Pelo contrário, você vai ser motivo de bênção e não de peso dentro da igreja, né? Um dos caras mais ricos do mundo hoje é um cara que, se você for ver a vida dele, ele é um cara super simples. Ele mora na mesma casa há 30 anos, nunca precisou comprar uma mansão, porque ficou rico, nunca comprou carro zero, porque ele acha que é perda de tempo e de dinheiro comprar carro zero. Perda de tempo, ele acha perda de dinheiro, então ele sempre compra carro usado, seminovos, porque ele acha que não justifica. Então, ele leva uma vida simples, ele diz que ele gosta de ter dinheiro apenas para ter liberdade, para ficar tranquilo e dormir sossegado, né? Cada um vai ter o seu motivo de trabalhar, ter uma tranquilidade, né? E são muitas coisas, muitas palavras, muitos conceitos para a gente ver de educação financeira. Então, não tem como a gente passar tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma parte mais prática. Se vocês quiserem começar a fazer pergunta também, não tem problema. Tá continuando vendo aí a janela, né, André? Edu, estamos vendo bem e ouvindo muito bem. Excelente aí, essa panorâmica, bem ampla, bem prática, bem acessível, até para mim que sou médico e não entendo muito dos termos. Fantástico. Pode dar uns 5 minutinhos agora de algumas perguntas sobre o que você já falou, antes de você entrar nessa parte prática. Pode ficar mais dinâmico agora, um pouquinho em ponto, mas está excelente, tá. Muito bom. Saiu uma pergunta
no chat, mas eu acho que é mais interessante quem puder abrir o áudio e perguntar. Quem não quiser fazer isso, pode fazer no chat. A gente usa aí, ó, você usou até agora 45 minutos, tá? Então, está muito bom. Eu sou rápido. Tá? É excelente, muito bom. Então, a gente foi da origem à aposentadoria em 45 minutos. É excelente. Prático, objetivo, como Jesus. Então, a gente pode gastar uns 5 minutinhos aí agora com algumas perguntas. Depois você segue com a parte prática e a gente abre mais perguntas no final. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Uma pergunta que saiu no chat foi quando você botou aquela pirâmide com a renda do Brasil, se aquilo é renda bruta ou líquida. Não sei se isso importa muito, mas você tem essa informação? Olha, não tenho. Aqui na fonte não tinha. Só tinha... eu extraí da revista Forbes, uma pesquisa da Forbes, IBGE e Fiesp, né? Mas acho que, tipo assim, ó, 500 por mês, por exemplo, a pessoa não pagaria imposto de renda. Quem recebe R$ 500 por mês não paga imposto de renda. Ela vai começar a pagar imposto de renda nessa faixa aqui, acima de R$ 1.000 e poucos. E acima de 5.000, que seria essa última faixa aqui, ela já paga 27,5%, né? Então, acho que aqui deve ser uma renda, pode ser a renda bruta, porque no final, na verdade, sempre se computa a renda bruta, né? Você vai fazer o financiamento, uma conta, sempre pergunta qual a sua renda. Aí você pergunta bruta ou líquida? Não, a bruta, porque eles já sabem que tem o imposto, então eles já tomam com esse parâmetro. Perfeito. Né? Vamos abrir para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que foi falado até agora? O Tasso colocou uma pergunta aqui sobre essa renda, né? Então a gente já respondeu. Esse aqui, gente, enquanto não falarem, eu vou falando, tá? Para a gente aproveitar o tempo. Esse aqui é o site da... Alguém quer falar? Tio, Oi. Fale, eu querida. fiquei com dúvida, assim. Em que parte? Era sobre renda variável e renda fixa. Sim. O senhor estava explicando basicamente, eu posso ter entendido errado também, mas que, por exemplo, você comprar títulos do Tesouro Nacional seria uma renda fixa e você investir em ações de uma empresa seria uma renda variável. E que quando você fecha o contrato de renda fixa, você tem uma certeza de que uma determinada quantidade de dinheiro vai voltar para você e renda variável você não tem toda essa segurança. E o risco é maior. Exatamente. Você entendeu bem. Mas aí, pronto. Aí, qual é a minha dúvida? Se a gente estiver falando, por exemplo, de um país como o Brasil, que não tem uma segurança fiscal muito boa, se a gente firmar um contrato de renda fixa relacionado, por exemplo, aos títulos do Tesouro Nacional mesmo, e aí o país ele está com a economia se desvalorizando e os títulos eles estão caindo de valor, o investidor ele pode tipo tirar o dinheiro que ele investiu, porque, por exemplo, nesse caso você não teria uma certeza que o dinheiro vai voltar para você, né? Porque o país ele está endividado. Como é que a pessoa, no caso do Estado, né, conseguiria pagar de volta? Certo. Tipo, é uma coisa que firme contrato e vai acontecer de fato, independente de acontecer alguma crise ou desvalorização do dinheiro e tal. Ou é só um contrato e, tipo, se o país continuar daquele jeito, o dinheiro vai voltar para você, mas se acontecer alguma coisa, tipo uma crise, não vai. Era mais ou menos essa a minha dúvida. Tá. Ponto. Olha só, Letícia, o que acontece? O que são os títulos públicos? Imagine que o Brasil, como agora, né? Estão fazendo obras para caramba, estradas, obras caras, ferrovias, essas coisas são caras. Então, o que acontece? Como é que o governo paga as contas dele? A gente trabalha. E o governo? O governo não trabalha. O governo pega dinheiro da gente. A gente paga impostos para o governo fazer as coisas. É assim que funciona o caixa do governo. A receita dele é o dinheiro que ele tira de nós, cidadãos. Nós damos para o Estado fazer os serviços de comum. Porque, por exemplo, eu não posso ter uma polícia para me atender, um bombeiro para apagar um incêndio quando estiver na minha casa, você tem um bombeiro para pagar na sua, André tem um bombeiro para pagar na dele. Então, todo mundo dá um pouquinho e faz um corpo de bombeiros que atende a todos. Porque a chance de você ter uma ocorrência de incêndio é muito pequena. Então, você junta várias pessoas e você faz um serviço público que atende a todos numa determinada necessidade. Então, você tem o serviço de saúde, que é o SUS, os hospitais, as clínicas, tem as escolas públicas. Todos esses serviços são custeados pelo nosso dinheiro, dos impostos. Aí, o que acontece? Quando o governo faz grandes obras, tipo hidrelétricas, estradas, essas coisas que são mais caras, ele precisa desse dinheiro para investir e realizar essa obra. Aí, como é que ele faz?
é uma obra que não é assim, uma praça que vai em 5 anos acabar. Nenhuma praça acaba em 5 anos, na verdade. Mas uma obra dessa vai durar décadas, funcionando e gerando benefícios para a sociedade. Então, o que é que ele faz? Ele vende esses títulos, e aí você compra esses títulos, esse dinheiro financia essas obras, e à medida que o imposto vai sendo recolhido dos novos cidadãos de várias gerações, eles vão voltando e lhe pagando nesse título. Tá? Então, é para isso que serve o título público. Você, de certa forma, está financiando as obras que o governo faz. Mas você falou assim, do país tem uma crise. O risco do título público é se o país quebrar. Por quê? Porque o Brasil, todo o país é endividado. O Brasil é endividado, os Estados Unidos é endividado, todo o país é endividado. Porque eles precisam fazer mais, gastar mais do que ele tem. Então, eles precisam fazer o que, no jargão de negócios, a gente chama de alavancagem. Ele precisa multiplicar o potencial de gasto que ele tem tomando dinheiro emprestado. É isso que eles fazem. Então, o que acontece? Imagine a Venezuela. A gente viu o caos que se instalou na Venezuela. Aí o que acontece? O país quebrou, está todo desgovernado, descontrolado. Só que não somente o governo, as empresas que estão lá também não estão tendo condições de nada. Então, tanto a Bolsa de Valores vai quebrar, empresas vão quebrar. Então, quando beira o caos, aí o último que vai quebrar é o governo, né? Porque o governo é quem está ali orquestrando, coordenando para tentar resgatar. Quando quebra total, aí nem ele consegue. Mas então, é por isso que o título do Tesouro é considerado um dos investimentos mais conservadores e seguros. Porque, por exemplo, desde que eu estou vivo, o governo não quebrou, mas já tiveram bancos que quebraram, já tiveram companhias aéreas que quebraram. Então, as empresas, elas são mais fracas, porque o governo é toda a nossa sociedade. Então, só se o Brasil entrar em colapso. O Brasil foi destruído, caos total, tá, guerra civil, aí essas coisas assim podem levar a isso. Mas fora isso, não, entendeu? A questão do título é assim, você tem uma data, eu vou mostrar aqui que vai ficar mais claro. Esse site é o site do Tesouro, certo? Do Tesouro Direto. Então, o que acontece? Ele aqui tem todas as explicações, tá vendo? Você tem como simular o investimento, prazo de aplicação, a diferença dele para a poupança, tem os objetivos que você vai escolher, ele vai te dar um título adequado ao objetivo, então ele é super intuitivo. Ele tem uma parte aqui, ó, como investir, aprenda a investir. Então ele tem vídeos, tem todo o roteiro, né? Você vai tem um CPF, conta bancária, você vai investir, todo o roteiro, tu faz o cadastro, transfere o dinheiro, aquilo que eu falei lá no ciclo do investidor. No caso aqui, você vai escolher pelo Tesouro, tá? Aí você vai ter aqui, ó, tem vídeos explicando sobre taxas, sobre os conceitos básicos, como funciona. Aqui tem o suficiente. Você pode estudar, se debruçando aqui, você consegue tudo. Aqui, ó, você vai ver os títulos. Ele vai te mostrar o que acontece. Agora está fechado, porque tem um horário que você pode comprar e vender título. Então, você tem aqui os tipos, tá vendo? Você tem, ó, deixa eu ver aqui. Você tem o título prefixado, Selic e IPCA. A gente tem 3 tipos de título e desses 2 tem mais uma variação. Então, no total, você consegue comprar 5 títulos diferentes. Como é que é isso? O que é o tesouro prefixado? Tesouro prefixado, tá vendo aqui, ó? 8,71%. O governo vai te pagar 8,71% ao ano pelo dinheiro que você deixar na mão dele. Se você botar R$ 1.000, você ganha 8,71%. Se você botar R$ 30, você vai ganhar 8,71%. Se você colocar R$ 1 milhão, você vai ganhar 8,71%. Diferente dos bancos. Nos bancos, quanto mais dinheiro você coloca, maior é a rentabilidade que o banco te paga. Se você for pequeno, você não ganha igual um grande. Espera aí que eu já respondo você, Tássio. Aí o que acontece? O prefixado é fixo. 8,71%. Tá. Se a inflação der 10%, você continua ganhando 8%. Ou seja, se a inflação subir, você vai perder dinheiro, porque a inflação vai ser maior do que o seu ganho. Então, o tesouro prefixado ele tem um risco quando você está no momento que os juros estão subindo, como a gente está agora. O Tesouro Selic já tem perspectiva dele chegar a 7,5% ao ano. Então, é uma perspectiva arriscada. Então, esse aqui, a taxa é fixa. Então, quando você contratou ele,
ele vai traçar uma curva para você de juros que vai te levar de hoje até o final o valor que você vai ganhar. Só que no meio do caminho, o valor muda, porque os juros mudam. Então, quando o valor muda, o preço que uma pessoa vai pagar para chegar naquele mesmo valor que você vai alterar. Então, digamos que você comprou por R$100, aí passado 2 anos, era para você ter R$200 lá e no final você chegar a 1.000. Só que como os juros mudou, possa ser que hoje você não pague mais 200 para chegar a 1.000. Você pague 150. Ou seja, se você vender seu título, o governo só vai pagar 150, porque o juros está maior. Agora, se os juros diminuir e ficar menor do que o que você pagou, aí a pessoa tem que pagar mais. Ela não paga mais 200 para comprar esse título. Ela paga 250. Então, você ganha 50 antes. Você vai ter que esperar um tempo para o seu dinheiro crescer até 50. Como os juros mudou e a curva, ela muda a inclinação da curva, aí você ganha esse dinheiro antes. Então, por isso que a renda fixa, ela não é fixa. Ela tem as condições de contratação fixas. O governo não pode você colocar o dinheiro hoje e ele dizer a você que lhe paga 9,04%, aí você comprar o dinheiro, amanhã ele fala, não é 9,04 não, agora é 8%. Isso ele não pode fazer. Contrato é contrato. Ele contratou por 9, você vai receber 9 o tempo que seu dinheiro ficar lá. Agora, quando você quer dizer, até o vencimento, você garante 9. Então, por exemplo, esse título aqui, ele vai vencer em 1º de julho de 2024. Se você só vender ele, só receber ele de volta quando chegar em 1º de julho de 2024, você vai receber 8,71% ao ano. Se você vender antes disso, você vai cair para a regra do mercado. Você pode ganhar mais do que 8 ou pode ganhar menos. Aí você precisa aprender como é que funciona esse movimento da curva de juros para poder fazer isso, tá? Tesouro Selic, o daqui é fixo, né? Ele diz a taxa. O Tesouro Selic, ele não tem. A Selic varia. Como eu falei, que hoje ela está em 5,5, e a perspectiva é de chegar a 7,5. De 45 em 45 dias, vocês veem na notícia. Vira logo burburinho, todo mundo fala. Reunião do Copom, o Copom vai mudar a Selic, vai baixar, vai subir. Todo mundo fica ligado na reunião do Copom. Aí você vai falar, esse negócio de Copom, o que muda a minha vida é o copo d'água quando eu estou com sede. Nada a ver. Copom muda a vida de todo mundo. Porque quando mexe na Selic, o dinheiro vai ficar mais caro, mais barato. Dinheiro mais caro e mais barato, como é que é isso aí, meu tio? É o seguinte, quando você for fazer seu financiamento, vai dividir o notebook em 24 vezes. Quando o Selic sobe, fica mais caro, a parcela é mais gorda. Quando o Selic cai, a parcela fica mais magrinha. Porque é o preço do dinheiro. Quando você pega o notebook, você recebeu ali, R$2.000, R$3.000. Só que você vai demorar um mês, um ano para pagar. E o dinheiro ali, o cara vai ficar lá sem receber o dinheiro, sem receber juros, você está pagando os juros daquele dinheiro. Então, quanto maior o Selic, mais juros você paga em tudo que você compra. Em compensação, quando você investe, também vão te pagar um juros maior, porque o dinheiro está caro. Quando o dinheiro está barato, você não vai pagar muito. Aí ficava a poupança 0,16% ao ano. Um ano para você ganhar R$1,60 em R$100. Aí ninguém se anima a juntar dinheiro, né? A Selic é uma das coisas usadas pelo governo para ajudar a controlar a inflação. Quanto mais alta a Selic, menos as pessoas gastam e mais elas guardam, porque elas são mais remuneradas pelo dinheiro. Quando a Selic está baixa, a galera quer gastar, porque o dinheiro não rende, eu vou gastar. Esperar não, gasto logo o dinheiro, vai ficar esperando um ano meus R$100 lá para ganhar 16 centavos, não, gasta logo. Funciona assim, né? Então, o Tesouro Selic, o que é fixo? É fixo que você vai ganhar a Selic. Mas a Selic é o quê? É um índice, e esse índice muda. Então, quando o índice mudar, o seu rendimento muda também. Se a Selic aumentar, você aumenta. Se a Selic diminuir, você diminui. O governo também não pode falar assim, a Selic subiu, mas eu estou sem dinheiro, não vou aumentar sua Selic, não. Você vai ficar na Selic velha. Não pode. É Selic. Trato é trato. O Tesouro IPCA, aí que vem a diferença. Ele é IPCA+. Por que IPCA+? IPCA é Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O que é isso?
é um medidor da inflação. Ele vai ver quanto você gastou no mês, quanto é que custa no outro mês para comprar aquela mesma cesta de produtos e serviços. Aí a diferença de preço é a inflação. Então, quando você investe no título IPCA+, ele é bom para quê? Ah, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero me aposentar. Por quê? Porque ele vai corrigir o dinheiro da inflação. Então, seu dinheiro não perde valor comparado à inflação e ele te dá um juro a mais. Por isso que é IPCA+. Ele vai te pagar aqui, ó, IPCA mais 4%, IPCA mais 4,29%, IPCA mais 4,29%. O que é isso? Ele vai corrigir o seu dinheiro da inflação e te dar mais 4% de prêmio. Então, o seu dinheiro não perdeu o poder de compra e ainda aumentou em quase 5%. Então, o que acontece com isso? Você vai ter um aumento real de patrimônio. Seu dinheiro cresceu de verdade. Porque uma coisa é o que você lê ali na cédula, outra coisa é o que ele compra. Então, R$100 não é sempre R$100. Você paga R$100, hoje você compra uma coisa por R$100, quando chegar no final do ano, a pessoa só quer lhe vender por 120. Então, você teve 20% de inflação. Está entendendo? Então, você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa, ou seja, o dinheiro perdeu a força. E com juros semestrais, que a gente tem aqui tanto no prefixado como no IPCA, é o quê? 2 vezes por ano, o Tesouro vai lhe dar um pouquinho do dinheiro que você tem investido. Então, você vai receber 2 vezes por ano. Tem vantagens e tem desvantagens. Se você precisa do dinheiro para se manter, você se aposentou e está querendo ter esse dinheiro periodicamente para equilibrar as contas ou para você ficar gastando ele até o próximo recebimento, você usa ele. Mas se você está juntando, ele não é interessante, por quê? Porque o imposto do Tesouro é assim, ó, começa e quando vai crescendo, vai diminuindo. Então, com 2 anos, você paga o valor mínimo de imposto. Então, se você faz um tesouro desse, toda vez que ele te paga antes, você vai pagar a alíquota de imposto mais caro. Então, se você não vai precisar do dinheiro, não compre IPCA com cupom. Você só vai tirar já depois de 2 anos, a alíquota é menor. Então, você tem um ganho. Você tanto ganha porque você paga menos imposto, como você ganha porque esse dinheiro, em vez de sair e deixar de render juro, ele continua lá naquele bolo, se multiplicando. Aí, é uma história, né? Deixa eu só ver aqui agora as perguntas. Excelente, Edu. Umas 2 perguntas de Tarso aí eu não sei o que você tem que avançar por conta do tempo, se você tiver mais conteúdo, depois dessas perguntas de Tarso, sugiro comentar e abrir. Certo. Então, ó, um problema do Tesouro Direto é o tempo relativo para chegar, não é? Digamos, investir X, mas só tem acesso quando acabar o prazo, não é tipo 2028? Não, Tasso. É isso que eu estou falando. O Tesouro Direto, ele tem liquidez em D+2. O que é D+2? Se eu pedir hoje o dinheiro, em 2 dias está em minha conta. Agora, a rentabilidade dele é que você pode vir a ser maior ou menor, como na caderneta de poupança. Todo mundo esquece que a caderneta de poupança, se eu depositar hoje e sacar o dinheiro com 28 dias, eu não ganho nada. Porque você só ganha quando faz 30 dias. Então, ele não tem liquidez imediata, ele tem liquidez imediata, mas ele não tem rentabilidade diária. O Tesouro, ele tem rentabilidade diária, principalmente o Selic, que ele todo dia, você já tem um valor novo lá, de quanto é que vale, ele vai crescendo. O Selic, ele sempre cresce, você vai ver a curvinha. Deixa eu ver se dá para mostrar a curvinha aqui. Não, aqui, vou fazer melhor aqui. Vou entrar aqui na minha conta que vocês vão ver. Ó, Deco, uma outra coisa que eu queria mostrar eles aqui. Ó. Isso aqui é o Ibovespa, tá vendo? É o índice de ações do Brasil. Então, o que acontece? É um pacote de empresas, vou colocar aqui, toda a história do Ibovespa, tá vendo? Desde 1995. Vocês estão vendo que ele vem, ele às vezes cresce, às vezes cai, às vezes cresce, às vezes cai, tá vendo? Ele sempre cai, cresce e cai, tá vendo? Aqui ó, foi em 2008, uma grande crise que teve, a crise do subprime dos bancos. Aí ele teve uma queda também grande. Estava em 73 mil, caiu para 38 mil. Aí ele continuou. Aqui foi a queda do Covid, da pandemia, tá vendo? 2 de dezembro de 2019, quando ele caiu, ó, ele simplesmente, a bolsa caiu de 100 e... Não, caiu mais ainda, deixa eu ver. Cadê? 2020, 2021, aqui.
Ele caiu aqui, ó, estava com 116, pensando em chegar em 120, caiu para 73. Mas hoje a bolsa já está em 120, então já está maior do que antes da pandemia. Aí o que acontece? As pessoas falam assim, professor, mas perde dinheiro na bolsa? Perde. Como é que você perde dinheiro na bolsa? Vou mostrar a vocês aqui, ó. Tudo é uma questão de tempo. Veja bem, se eu comprar aqui, cadê? Tá vendo, meu filho? Aí, se eu comprar aqui e vender aqui, eu perdi dinheiro. Porque eu comprei quando o preço estava caro e vendi quando o preço estava barato. Mas se eu comprasse aqui e vendesse aqui, eu compraria barato e venderia caro, mais caro ainda. Então, tudo é uma questão de tempo. Você tem que saber. Esse aqui é um gráfico chama de linha da bolsa, porque você vê que é uma linhazinha. Agora, uma das formas de se trabalhar na bolsa é o que o pessoal chama de trade, day trade, swing trade, que é o quê? Nada mais é do que comprar e vender. Aí quem trabalha com isso, ele usa esse outro tipo de gráfico aqui, ó. Estou vendo vermelho e verde, né? Toda vez que o gráfico estiver vermelho, é que a bolsa caiu. E toda vez que estiver verde, é que a bolsa subiu. Vou botar os últimos 5 anos só. Aqui é a grande queda do Covid, tá vendo? Aí o que acontece? Você estava com seu dinheiro aqui. Aí ele caiu. Você se desesperou e vendeu. Só que, ó, sabe quanto tempo depois? Março, janeiro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em 11 meses, você já tinha seu dinheiro todo de volta. Você não sairia da bolsa com prejuízo. Então, o Warren Buffett, né, que é o cara que eu falei que tem 90 e poucos bilhões de dólares, que começou a investir com 14 anos, ele diz o seguinte, que a bolsa tira o dinheiro dos impacientes e coloca na mão dos pacientes. Então, os impacientes perdem dinheiro por quê? Normalmente compra quando vê subir, aí compra subindo, compra caro. E vende quando está caindo, aí vende barato. Então, ele fica comprando caro e vendendo com prejuízo. Então, ele vai perdendo o patrimônio dele. Mas se você compra uma empresa sólida, a estratégia que eu gosto de usar é a estratégia de holder, que é o quê? Eu quero ser sócio do Banco Itaú. O Banco Itaú não vai quebrar, né? Se o Itaú quebrar, o Brasil quebrou, eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui. Eu vou estar correndo, me escondendo, fugindo do mato, que vai estar um caos. Então, tipo assim, caiu o preço, eu compro mais. Por quê? Eu tinha só a portinha da esquerda da loja. Aí, quando o dinheiro cai que eu compro mais, agora tem a portinha da esquerda e da direita. Então, eu já ganho mais. Então, você vai comprando, você vai ganhando mais. E aí você fica com a renda passiva. Quando eu comecei a ganhar, eu ganhei. Minha primeira vez que eu ganhei R$1,25. Aí eu já cheguei a. Teve mês que eu tive um resultado bom, porque teve um fundo que vendeu alguns prédios. Eu cheguei a ganhar R$600. Só que eu não fiz nada. Eu só fiz uma coisa. Comprei há 3 anos atrás. E estou segurando. E aí ele vai rendendo, vai cheirando. O dinheiro vai entrando. Todo o dinheiro que entra, eu reinvisto. E aí eu vou crescendo aquele bolo. É como uma bola de neve, né? Só que é uma bola de neve não para lhe atropelar, mas para atropelar suas contas, seus boletos. Deixa eu ver se... Outra, com a crescente especulação financeira, acha possível uma quebra da Bolsa brasileira, instabilidade em toda a esfera social. A Bolsa não quebra, assim. A Bolsa, para quebrar, tem que ser, se for como teve aquela da Nasdaq, a Bolsa. Por quê? Porque inflacionaram demais o preço das coisas, né? Mas sempre vão existir bolhas no mercado. A primeira bolha foi nesses mercados assim de compra e venda futura, foi no mercado de tulipas, a história que conta, porque eles começaram a fazer compra de tulipa que ainda era botão, que ia virar uma flor, que isso, então começou a se criar uma especulação. Eu comprava o direito de comprar as tulipas e vendia o meu direito para outra pessoa, que vendia para outra, que vendia para outra, e todo mundo aumentando o preço em cima disso. Aí teve uma geada, não teve tulipa, e aí todo mundo se quebrou.
como já aconteceu também nos Estados Unidos com o mercado imobiliário. Você financiava, você hipotecava sua casa, aí você pegava sua hipoteca, fazia uma hipoteca da hipoteca e uma hipoteca da hipoteca da hipoteca, e só pegando dinheiro para consumir, e sua casa já estava, você já tinha de dívida do valor da sua casa 3 vezes o valor dela. Aí foi aquela crise que teve um monte de família dormindo em carro, na rua, porque as casas foram tomadas, as pessoas quebraram. Por quê? Porque é excesso de gasto, excesso de consumo. Não tem jeito. Se você começa a gastar, meu amigo, uma hora a conta chega, né? Como você pode, hoje, na prática, se preparar para ter uma estabilidade financeira no futuro? Primeiro, estudar para ser um bom profissional, não ficar desempregado, porque um bom profissional não fica desempregado. Ou se você tiver talento, jeito, gostar de ser empreendedor, estudar, fazer um bom plano de negócios, desenvolver alguma coisa, uma startup, um negócio, e fazer. E, primeiro, lembrar daquele perfil, ó, nunca entrar no perfil de endividado. Dele, aqui. Nunca entrar no perfil de quem fica se afundando em dívidas, gastando o que não pode para ter o que não precisa. Nossa vida é simples, gente. A gente sai aqui, você sai aqui, a gente mora numa cidade ótima, porque você sai aqui, senta ali na praia, fica ali olhando o pôr do sol com os amigos, bate uma bola, conversa, não gasta nada, se diverte, se distrai, vai lá na praça, né, não, Deco? Vai lá na Praça dos Eucaliptos, tá lá conversando, louvando, todo mundo bem, astral, pessoas que querem adorar o Senhor, agradar, todo mundo tranquilo, você não gasta nada, volta para casa cheio do Espírito Santo, cheio de coisa boa, e vai levando a vida. As pessoas querem ter, acho que não é nem adrenalina, quer tipo, ficar como se fossem caçadores de emoções, querem ter emoções, mas são emoções que são vazias. No final você vai ficar, pô, valeu a pena fazer tudo isso e hoje eu estou aqui todo endividado, empipinado, não tenho onde morar, estou aqui, não consegui me aposentar, fico dependendo de favor, não posso fazer nada, não posso ajudar ninguém. Às vezes eu vejo uma pessoa numa situação ruim, meu coração se enche de vontade de ajudar, eu não tenho nada. Entendeu? Então, é mudar a mentalidade mesmo. E preparar isso. Você se prepara profissionalmente, você se prepara para ter uma vida simples, não gastar muito, juntar, fazer com que o seu dinheiro se multiplique e vai. E tempo, né? Como diz lá que há tempo para tudo debaixo do céu e da terra. Às vezes a gente não quer aguardar o tempo de Deus. Você não consegue plantar hoje, eu vou plantar hoje meu pé de tomate e amanhã eu já vou comer tomate. Uma coisa excelente para jovens, para aprender, é a jardinagem em casa. Vamos plantar um tomate para comer em casa, um pezinho de pimentão, um pé de alface. Aí você planta lá, vai no outro dia, não tem nada. Leva uma semana para a semente brotar. Depois mais 15 dias para poder ser umas folhinhas. Isso ensina você paciência, que negócios precisam se maturar, carreiras precisam se maturar, tudo tem um tempo. E a gente às vezes quer que tudo seja instantâneo, né? E aí, Deco, acho que é isso. O pessoal tem mais alguma pergunta? Quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa? Ou já estouramos o tempo? Posição de conteúdo, você já concluiu? Você já concluí. Tá, com 7h30 está ótimo. Nós temos mais aí uns 15 minutinhos no máximo. Tá? Alguém mais quer fazer perguntas aí em áudio ou em chat? Muito bom, Edu. O importante é que está sendo gravado, a gente vai disponibilizar depois nos 2 grupos, Teams, Oasis e outros grupos caseiros que a gente queira disponibilizar para irmãos, né? Porque foi muito rica a apresentação. Obrigado, Edu, por dar 1h30 do seu tempo e na sua vida para nós aqui, da sua experiência, né? Não só prática, muito bom mesmo. Tem mais 15 minutos. Deixa eu ver se surge alguma pergunta aí, Edu. Enquanto você prepara, se você quiser completar mais alguma coisa. Mais alguma pergunta aí? Vamos interagir. Abra aí todos aí. Quem tiver em computador, tira uma foto aí, por favor. O Lucas Farias normalmente faz isso para a gente. Tira uma foto aí registrando a presença da turma aí. Vamos abrir tela para todo mundo. A gente registrar aí esse grupo de discípulos, investidores no reino de Deus, nas coisas do alto. Abram essas telas. Perguntas? Vamos lá. Robinho, se quiser fazer alguma pergunta aí, viu?
Não pode ser só os jovens, não. Pode ser os jovens há mais tempo também. Eu aprendi muito aqui, viu? Bastante. Gente, podem perguntar, não fique acanhado, não. Que eu não souber, eu falo. Eu não vou inventar, não. Às vezes não sabe tudo, viu, gente? Porque é muita coisa. Na verdade, cada investimento tem uma regra própria. Então, tipo assim, às vezes as pessoas não querem investir porque acham assim, é complexo. É porque são várias informações, mas não, são coisas simples. Porém, por exemplo, você vai investir em ação, aí a forma de calcular imposto é de um jeito, se é renda fixa é outra. Então, aí as pessoas às vezes ficam, não é o melhor qual é a dica que eu dou? Faça como eu fiz. Eu não comecei com tudo de vez. Eu comecei com o que era mais seguro, mais conservador, que era Tesouro Direto. Aí eu entendi como é que funcionava o Tesouro Direto, entendi como é que pagava os impostos, tudo direitinho, sabia já operar no Tesouro Direto. Falei, bem, agora que eu já sei, vou partir para outro. Aí eu comprei fundos imobiliários. Por quê? Porque você recebe aluguel todo mês. Eu gosto muito de fundos imobiliários, por quê? Imagine que todo brasileiro pensa, né, em viver de renda. Né? A gente sempre tem aquela história, não, eu vou viver de renda. Mas o que acontece? Quando você pensa em viver de renda, você pensa assim, você vai ter que comprar imóvel. Aí você tem um custo de comprar imóvel. Você vai ter custo de transferência de imóvel. Então você precisa pagar, como é que se diz? Pagar cartório, pagar corretor. Aí depois que você compra, você vai ter que procurar uma pessoa para colocar lá dentro, para alugar. Aí essa pessoa pode sair, você fica com o imóvel tendo que pagar os custos do condomínio, custo de água, IPTU, luz, etc. Quando você compra em fundos imobiliários, você está comprando pedaços de vários empreendimentos. Então, por exemplo, se eu quiser ter vários imóveis para poder não ficar nenhum desalugado, imagine quanto de patrimônio eu precisaria ter. Se eu fosse comprar apartamentos no valor de 200 mil, eu precisaria de 1 milhão para ter 5 apartamentos. Então, difícil juntar 1 milhão, né? Mas se você pegar R$ 100, você consegue comprar um fundo imobiliário que você tem 14 shoppings dentro daquele fundo. Claro que você, com R$ 100, comparado ao patrimônio de 14 shoppings, não vai ser um nada, né? Mas você compra R$ 100, todo mês você vai receber 60 centavos, 80 centavos, isento de imposto de renda. Estavam querendo mudar, mas não mudou. Isento de imposto de renda. E aí o que acontece? Esse mês você juntou 100, você recebeu 60. Mas no outro mês você junta mais 100. Você vai receber agora R$ 1,20. Quando você tiver 100, em vez de você receber 60 centavos, você recebe R$ 60. Aí daqui a pouco você vai ter o suficiente para todo mês comprar uma nova cota, mesmo que você não coloque dinheiro. Ou seja, você criou a sua própria máquina de imprimir dinheiro. Todo mês ela imprime o dinheiro que você investe e ela aumenta o dinheiro que ela imprime. Ela se retroalimenta e cresce. Então, é só uma questão de tempo. E eu vou mostrar a vocês. Lembra que eu falei do Warren Buffett? É bem interessante isso aqui, porque mostra o poder dos juros compostos. Muitas pessoas falam assim, o que é o poder dos juros compostos? O que é isso? Quando o seu dinheiro vai rendendo, o dinheiro ele vai rendendo mais, porque quanto mais dinheiro tem, mais juros você recebe. Então, isso vai criando um efeito de cascata, de bola de neve. Então, o que acontece aqui? Ó? Vou mostrar aqui para vocês essa imagem. Cadê? Aqui. Estão vendo aqui, né? Observe. Esse senhorzinho aqui, viu, André? Ele começou a investir na Bolsa com 14 anos de idade. Como é, Luísa? Hã? Eu acabei de te dar um som. Tem alguém com áudio aberto aí. Deixa o áudio.
Já fechei. Então, o que acontece? Ele começou com 14 anos de idade, com 5 mil. Aí você observa, ó, ele levou 5 anos para os 5 mil virar 10, dos 14 aos 19. Só que depois, com 7 anos, né, dos 19 aos 26, os 10 mil virou 140. Aí, com 30 anos, os 140 mil dele, em 4 anos, virou 1 milhão. Então, ele foi crescendo, que os juros sobre juros. Tudo que ele recebia, ele reinvestia, continuava trabalhando, vivendo do trabalho e reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo. O que aconteceu? Depois de um determinado tempo, você vê que aqui, praticamente, você não percebe muito a evolução. Mas quando ele começa a chegar aqui, ó, começa a explodir. Então, ó, ele levou 16 anos para ter 1 milhão. Depois ele levou 26 para ter 1 bilhão e meio. Aí quando ele atingiu 1 bilhão e meio com 56, em 3 anos ele tinha 3 bilhões. Com mais um pouquinho de tempo, 17, 36, 70, 58, 72, 73. Hoje ele tem 96 bilhões de dólares. Ou seja, tudo tempo. Eu não sei o que ele vai fazer com tanto dinheiro quando ele morrer. Por quê? Porque ele mora na mesma casa há 30 anos. Ele é dono de quase da metade da Apple, mas não usa iPhone, que ele acha o iPhone muito caro. Ele compra o celular dele na Walmart, aquele celular que nem é smartphone, porque ele quer ter liberdade, então ele não gosta de ser escravo, então ele jamais vai querer um celular, todo mundo mandando mensagem para ele. Tá fora disso. Ele atende quando ele quer, fala quando ele quer ter liberdade, quer ter a vida dele tranquila. Os filhos dele gastam mais do que ele. Eu já vi essa reportagem que a filha dele reclama com ele que ele é muito sovina, ela fala, que ele não quer gastar nada, não gasta. Mas ele diz que ele gosta de ficar em casa de chinelo e de pijama. Ele não faz questão de ficar indo para nenhum restaurante chique, para nada. Ele gosta de ir nos mesmos lugares que ele sempre frequentou, com os mesmos amigos. Ele tem os mesmos amigos há 30 anos. Então ele não está preocupado. Ele diz que o amigo dele conhece ele desde quando ele era pobre. Então, tanto faz se ele compra um iate ou não. Aí ele continua na mesma casa, com o mesmo carro, tudo igual. Mas ele tem sossego. Quando ele quer viajar, ele viaja por ele quiser, sem pensar em quanto vai custar. Ele faz qualquer tratamento de saúde para ele, para a mulher, para os filhos, ele pode arcar. Então, ele preferiu ter liberdade em vez de luxo. Porque luxo vai tirar sua liberdade, você vai ficar escravo. Você fica querendo trocar celular, custa caro. Você vai ter que trabalhar só para isso. O dinheiro que você, às vezes, paga para trocar um celular, você faria uma viagem. Você poderia montar um grupo de jovens, fazer uma missão, em vez de estar trocando um celular, fazer uma missão no interior, passarem 15 dias. Tanta coisa que a gente pode fazer, gente, que vai trazer muito mais prazer e alegria à vida da gente. Coisas materiais, elas são descartáveis. Só Deus mesmo que é eterno e a relação que a gente tem aqui é que a gente vai levar. Ninguém vai morrer pensando no dinheiro que não ganhou, não. Vai morrer pensando naquela pessoa que não resolveu um problema, ou o que ele não perdoou. As coisas materiais são somente coisas materiais. É isso, Deco. Acho que se o pessoal não tiver dúvida... Muito bom. Excelente. Mais alguma pergunta aí? Aproveitar, Edu, mais esses 2 ou 3 minutinhos aí, antes da gente fechar. Edu, excelente. Essa gravação aí, depois você disponibiliza para a gente postar nos grupos. Veja só como é que vai fazer, Deco. Se algum drive, alguma coisa, porque eu não sei como colocar na nuvem, né? Que aqui talvez pudesse colocar na nuvem, mas eu não sei se tem ou não. Tem uma pergunta da Letícia aqui. Deixa eu ver. Uma política contracíclica que os países aplicam no momento de crise, como os latino-americanos fizeram com a crise de 2008. Letícia, isso aí eu acho que seria uma coisa de, assim, de política, você que está falando de política de economia, de Estado, seria isso? Explique melhor aí o que você está entendendo como política contracíclica. Então, se a pergunta sair um pouquinho desse tema que a gente está tratando, ela pode perguntar você no pessoal aí depois. Acho que isso aí pode enveredar para uma que interessa a maioria, tá bom? Edu, eu acho que foi muito bom. Vamos disponibilizar essa gravação depois, tá? Você ficou de mandar para a gente também aquela pesquisa. O teste de perfil. O teste de perfil financeiro, acho que é bom disponibilizar nos grupos também.
E, Edu, fica aqui já o meu convite para você. A gente tem mensalmente encontro com noivos que estão se preparando para casar e recém-casados, tá? Todo mês a gente tem um encontro com os pastores sobre algum tema. Já estou convidando você, não defini ainda que mês, para estar com um papo desse voltado para noivos e recém-casados. Tá bom? Tá. Você topa? Aí, agora eu preciso de um tempinho, por quê? Porque aí eu já vou preparar um outro material, entendeu? Algo já específico para a situação de vida deles. Início de vida 2, etc, etc. Aí eu já tenho que pegar outros aspectos para jogar. Mas eu faço. Para outubro, a gente vai ter um retiro de noivos e recém-casados em novembro. Você pode entrar para ter uma participação dentro desse evento aí. Vai ser em novembro, dá tempo de você preparar. Tá certo. Queridos, obrigado pela participação, pela presença e participação de todos. Edu, obrigado pelo seu tempo, tá? Transmitir seu ensino, sua experiência, sua expertise, foi muito, muito bom. O Senhor te abençoe e continue dando graça, sabedoria, não só para aplicar o seu recurso, como para ensinar a gente a fazer isso também com sabedoria, tá bom? Quem tiver aí, puder tirar foto das telas, abre o Mari Campos, tira foto aí, todo mundo, para a gente botar depois no grupo aí. Eu até tirei uma, que na verdade eu trabalho com 2 telas, aí eu botei um... Bom, se alguém quiser dizer alguma coisa, tio Eduardo, o chat está aberto para todo mundo. A gente faz sempre isso, uma palavra de gratidão aí dos nossos convidados. Pode escrever alguma coisa para tio Eduardo aí. Não pode pedir dinheiro emprestado a ele para poder investir. Você pode perguntar alguma coisa. Escreve alguma coisa para tio Edu aí. Em gratidão aí pelo carinho, pela dedicação. Eu coloquei o meu Instagram, se vocês quiserem seguir. Tem várias coisas que eu gravei lá, tem algumas lives, tem mais informação. E também, se vocês tiverem alguma demanda, vocês mandam um direct. Eu tio, fale sobre isso aí, que aí eu pego, faço uma live, eu gravo um vídeo no IGTV, gravo alguma coisa. E aí, porque o grande problema é que eu não tenho muita paciência de ficar fazendo como esses influencers, que fica tudo chovendo no molhado. Então, eu gosto assim, quando a pessoa pergunta, eu queria saber isso. Aí eu falo isso, para poder tirar a dúvida, entendeu? Porque ficar falando só para poder aparecer, eu não gosto, não. Prática, acessível, objetivo, muito rico. Uma hora e meia aí de muita riqueza e aprendizado. Obrigado, Edu. Obrigado, gente. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Vamos conversar com os pais, com os irmãos que vocês aprenderam aqui hoje. Vamos trocar ideias aí, aprender, trocar experiências aí, tá bom? E depois eu disponibilizo aí o vídeo para todo mundo. Tá joia? Para quem perdeu. Mas, e Letícia, depois você me fala comigo no privado para entender melhor, que eu não entendi muito bem sua pergunta. E aí eu te respondo. Tudo bem, tudo bem. Boa noite, queridos. Boa noite. Deus abençoe, amo você.